Olá a todos. Hoje vamos tratar de convulsões em pediatria, aonde falaremos sobre definição da convulsão, etiologia. Vou dar um destaque para a convulsão febril, que de fato é a principal convulsão na infância e é mais cobrada em prova também. Falar da epilepsia e da classificação, as convulsões focais, as convulsões generalizadas, e a gente termina com a definição de status epiléticos. Então vamos mãos à obra, começando com um caso clínico que vai funcionar como um pré-teste. Eu vou passar esse caso clínico, a gente vai imaginar soluções para ele e a gente só vai resolver no finalzinho da aula. Uma adolescente de 17 anos vem há 8 meses em tratamento de um linfoma leucemizado. Linfoma leucemizado é quando você tem uma infiltração da medula óssea acima de 25% de linfoblastos e trata-se então como uma leucemia, com tratamento mais pesado, mais agressivo. Com boa resposta ao tratamento, essa paciente. Regressão da massa torácica, da adenopatia cervical, além do desaparecimento dos blastos na medula óssea. Fez quimioterapia há 1 semana. Hoje acordou às 6 horas, queixando-se de dor lombar. Alguns minutos depois, apresentou uma convulsão tônico-clônica generalizada que durou menos de 2 minutos. Recobrou a consciência logo depois, acordou, aparentemente ficou bem, só que não se lembrava do episódio. Não tinha febre. A mãe levou a paciente à emergência, chegando ao hospital por volta das 10 horas. Então, uma adolescente que está em quimioterapia, fez quimioterapia há 1 semana por um linfoma, está nos ciclos de quimioterapia, e acorda com um pouco de dor lombar e tem uma convulsão que passa espontaneamente. Tônico-clônica generalizada. Como é que ela chega no hospital? Bom estado geral, lúcida, conversando, sem anormalidades ao exame físico. E os sinais vitais? Frequência cardíaca de 90, respiratória 22, sem febre, temperatura de 36,4, pressão boa. 120/70 para uma adolescente, está ótimo. Colhidos hemograma, glicemia e eletrólitos. Enquanto aguardava os resultados dos exames, apresenta nova convulsão tônico-clônica generalizada. E aí, já no hospital, é tratada com benzodiazepínico, 5 mg de midazolam intravenoso. Melhorou, mas não resolveu. Melhora parcial. E aí, repetiram o benzodiazepínico, agora o diazepam, 10 mg IV. A convulsão cede, porém um problema que a gente tem com benzodiazepínico, ela faz uma apneia, e aí optam pela intubação e ela vai para a UTI. Ao chegar à UTI, começa a acordar e tenta arrancar o tubo. Aí o dilema do plantonista. Esse caso aqui é um caso real. Eu acompanhei esse paciente. Eu estava na UTI, chega a menina com essa história de 2 convulsões no mesmo dia, tendo feito uma apneia, que provavelmente foi em função do tratamento, e ela chega querendo acordar, arrancar o tubo. Aí o que você faz? Deixa tirar o tubo e depois percebe que tem que entubar de novo, ou ceda? Na hora, você tem que tomar uma decisão rápida. Eu optei por sedar. Vou sedar, investigar e depois eu decido se ela pode ou não sair do tubo. E aí ela dali foi para TC de crânio. Ainda tinha essa questão, ela ia ter que fazer uma TC de crânio, então se tivesse estubado ia ser mais complicado. Então mantém a intubação, leva para exames, faz uma TC, e aí a pergunta, a questão. Comente o caso, ressaltando as principais hipóteses diagnósticas. Por que essa adolescente convulsionou? Como vamos investigar? Essa que é a questão apresentada. A gente vai voltar nela no final da aula. Então vamos lá. Começando do início. A definição das convulsões. O que são convulsões? A convulsão é um distúrbio descrito no livro como paroxístico, ou seja, intenso, um distúrbio paroxístico intenso da função cerebral, decorrente de uma alteração da atividade elétrica de um ou dois hemisférios cerebrais, de um ou dos dois, que se manifesta clinicamente com alteração motora ou sensorial ou autonômica. Essa é a definição de convulsão. Em termos de epidemiologia,
que vocês acham? A convulsão é um sintoma comum em pediatria? É a principal causa de encaminhamento de uma criança para o neuropediatra. Ela acontece em até 10% das crianças. Essa é a prevalência da convulsão na infância. Somando-se aqui as convulsões febris, que tem maior destaque. Em relação à etiologia, a gente pode ter alterações somáticas, levando à convulsão. Isso é descrito como uma origem fora do cérebro. O paciente tem uma febre alta, uma sepse, e daí convulsiona. Uma hipóxia. E a epilepsia é quando a convulsão começa a partir de um distúrbio de atividade elétrica do próprio cérebro. Começou ali. A gênese é no próprio cérebro. Então, a gênese pode ser no corpo ou pode ser no próprio cérebro. Então, somáticas, quando vem de fora do cérebro, e a epilepsia, que vem do próprio cérebro. As alterações somáticas, eu falei de febre, sepse, arritmia cardíaca, levando aí por perfusão cerebral e daí convulsão, são possíveis etiologias. Das convulsões que a gente vê em criança, qual é o percentual que se mostrará como sendo de epilepsia? A pergunta é, quando eu vejo uma convulsão na infância, qual é o risco daquela criança ser epilética? É menor do que 33%. Menos de um terço dessas convulsões vão se mostrar no futuro, mesmo que próximo ou distante, como sendo epilepsia. Então é um percentual não tão grande. E a epilepsia? Qual é o conceito de epilepsia? Quando eu tenho duas convulsões não provocadas, um intervalo mínimo entre elas de 24 horas. Então, se passaram mais do que 24 horas e você tem uma segunda convulsão. Esse mais do que 24 horas pode ser daqui a alguns anos. E aí você somou duas convulsões não provocadas, um intervalo superior a 24 horas, e que você não definiu uma etiologia para isso, não foi por febre, não foi por um trauma. Por que o que é esse não provocado, né? Não provocado pode ser, a criança não sofreu bullying, né? Não foi provocada, não é isso. Não provocado não teve febre, não foi um TCE, não era uma meningite que justificasse a convulsão. Então, aparentemente sem causa, não provocada. E isso ocorrendo pelo menos 2 vezes. Esse conceito tem muito mais relação com a questão de estatística, de epidemiologia, do que uma aceitação grande nos dias de hoje. Nos dias de hoje, uma convulsão não provocada e um eletro alterado já permite dizer que aquela criança tem epilepsia. Então isso é um conceito que está mudando. Mas o que interessa para a gente, na hora de responder lá a prova, qual é o conceito de epilepsia? 2 convulsões não provocadas com intervalo mínimo entre elas de 24 horas. A epilepsia tem bom prognóstico? Sim, tem um ótimo prognóstico. Geralmente, as convulsões ou passam espontaneamente ao longo dos anos, ou são fáceis de controlar com remédio, com anticonvulsivante. Só que 10 a 20% das crises são difíceis de controlar, são refratárias. Principalmente quando eu tenho alguma doença de base no sistema nervoso central, um atraso do desenvolvimento, uma lesão neurológica, uma alteração na anatomia cerebral, aí é difícil de tratar. E como é que é a avaliação depois da primeira convulsão? Quando chega um paciente com uma criança com uma convulsão no pronto-socorro, acabou de ter uma convulsão, o papel do médico na avaliação imediata é descartar uma doença grave. E o destaque aí é para meningite. Será que é uma meningite que provocou essa convulsão? Será que é uma sepse? Foi um TCE, um traumatismo crânioencefálico? Foi ingestão de drogas? Adolescente, né? Cocaína,
Pode ser isso. Então, na história, muitas vezes, a gente tem que identificar, no atendimento de emergência, uma avaliação imediata, afastar uma doença grave, e no atendimento ambulatorial, identificar, às vezes vem com uma história de teve uma convulsão semana passada. Será que realmente foi uma convulsão? Então, o detalhamento da história vai ajudar a saber se realmente foi uma convulsão. E, em sendo uma convulsão, qual foi a causa? O que provocou essa convulsão? Então, na história, a gente pede uma descrição do quadro. A descrição falada não é tão boa como a descrição atuada lá. O pai pede para o pai mostrar, para os pais, para o pai ou para a mãe mostrar como foi a convulsão. Aí ele vai lá, fica se mexendo lá, e se a criança tiver outra convulsão, geralmente é muito parecido com o que o pai está mostrando ali, com o que a mãe está mostrando. Essa descrição com o corpo é muito melhor do que a falada. Você consegue perceber melhor o que aconteceu. É importante na história o estado pós-ictal. É comum na epilepsia, quando você tem uma convulsão tônico-clônica generalizada, que a criança fique torporosa, com nível de consciência rebaixado por 30 minutos a 2 horas. Então, a presença desse estado pós-ictal reforça uma história de uma possível convulsão tônico-clônica generalizada. Na história, você está tentando descobrir se realmente foi uma convulsão, porque você não viu. E aí, em sendo uma convulsão, o início foi focal? Começou num membro, na face, e depois generalizou? Ou se manteve focal? Ou o início foi de início generalizado? Começou com o corpo todo. A convulsão focal, em adulto, você tem uma convulsão focal, principalmente quando ela é complexa, você tem perda do nível de consciência, isso tem muita relação com uma lesão localizada no sistema nervoso central, uma má formação arteriovenosa, uma neoplasia, um tumor, um processo expansivo, um abscesso. Mas em crianças, mesmo com uma convulsão focal, muitas vezes a investigação não mostra qualquer doença. Às vezes mostra, mas é muito menos comum eu perceber no exame de imagem uma alteração numa criança com uma convulsão focal do que num adulto. Na história também eu vou ver a duração da crise. Há crises que duram segundos, como na ausência. Há crises que demoram um tempo demais, ao ponto de dar tempo da família levar o paciente para o hospital e ele chegar lá ainda em convulsão, como nos status epiléticos, que pode durar de 20 a 30 minutos ou mais uma única convulsão. É importante falar sobre o nível de consciência. A princípio, a gente pensa, convulsão, perdeu a consciência. Nem sempre. Na convulsão parcial, focal, simples, não há perda de consciência. Você tem a convulsão, mas continua desperto. Pode haver aura, que, quando presente, geralmente indica um foco bem localizado do início da convulsão. E como é que é a aura em criança? A aura é uma sensação que você não vê externamente, mas a criança está sentindo, que precede aquela convulsão, e ela costuma ser repetida na mesma criança. A aura costuma ser da mesma forma, aquele tipo de aura naquela criança. Que pode ser uma sensação de um cheiro, pode ser uma sensação visual, podem ser escotomas. Em criança, geralmente é dor abdominal ou uma sensação de medo. Uma sensação de medo. E às vezes a criança não percebe, mas os pais, numa criança epilética com aura, às vezes notam que sempre antes dela ter convulsão, ela tem um comportamento bem determinado, que já define, que já mostra que ela, já é um sinal que ela vai ter uma convulsão. Então os pais mesmo podem perceber a aura. Outro detalhe que acontece principalmente nas convulsões tônico-clônicas generalizadas é perda do controle esfincteriano, que pode ser fecal e pode ser vesical, mas principalmente vesical. Geralmente a criança urina durante a crise. Então esse dado reforça que de fato foi uma convulsão. No exame físico, a gente sempre vai buscar afastar uma causa orgânica, para depois pensar em epilepsia.
Então, no exame físico, eu vou olhar o perímetro cefálico. Uma criança com uma microcefalia, eu posso pensar em uma infecção congênita, um citomegalovírus. Uma criança com uma macrocefalia, eu posso pensar numa hidrocefalia. Então, o perímetro cefálico pode me ajudar. Peso e estatura, uma criança que não cresce, que não ganha peso, que tem atraso importante ponderoestatural, pensar em alguma doença de base, algum erro inato que esteja impedindo o crescimento e levando a convulsões. Fazer um exame neurológico detalhado é fundamental. Se eu encontro algum sinal de localização, isso fala a favor de um processo expansivo, de um tumor, por exemplo. Ou se eu encontro uma atrofia e alteração neurológica de membros, isso pode ser uma atrofia do hemisfério contralateral, por uma asfixia perinatal, por exemplo. E é importante, no exame neurológico, fazer o fundo de olho, onde eu posso detectar um papiledema num tumor, uma corioretinite, uma infecção congênita. Então é fundamental fazer o fundo de olho. Dismorfismos faciais, hepatosplenomegalia, podem falar a favor de alguma doença de depósito, em que eu tenha convulsões também. E lesões de pele falam a favor de desordens neurocutâneas, com destaque para duas: a esclerose tuberosa e a neurofibromatose. Na esclerose tuberosa, a gente tem manchas hipocrônicas, como se fosse um vitiligo, e às vezes mais fáceis de ver com a lâmpada de Wood, que tem uma luz ultravioleta. Aí o dermato pode te ajudar. Achou essas manchas, tomografia de crânio ou ressonância que mostra calcificações cerebrais. Mas essas manchas, a gente pode estar diante realmente de uma esclerose tuberosa, que, entre outras manifestações, tem convulsões, às vezes, de difícil controle. Então, esclerose tuberosa é uma desordem neurocutânea. Você tem alteração de pele, essas manchas hipocrônicas, como se fosse vitiligo, que você vê melhor com a lâmpada de Wood, e calcificações cerebrais, e convulsões. E a neurofibromatose são pelo menos 5 manchas. 1, 2, 3, 4, 5, passou. Manchas café com leite. E a neurofibromatose é uma doença que é a doença que mais se associa com neoplasias. Mais se associa com neoplasias. E se a criança tem neurofibromatose e convulsiona, eu tenho que pensar num tumor do sistema nervoso central. Por exemplo, um glioma do nervo óptico. Então essas são desordens neurocutâneas. As convulsões febris. Essas têm que ter um destaque maior na aula de epilepsia, de convulsão, porque correspondem à convulsão mais comum da infância. 3 a 4% das crianças pequenas têm convulsão febril. O prognóstico é excelente. Raras são aquelas que evoluem para convulsões repetidas, para epilepsia. E aí, quando isso acontece, é porque de fato ela não tinha de verdade uma convulsão febril. Ela tinha uma epilepsia que começou com uma convulsão febril. A primeira convulsão foi febril, mas ela tinha de fato uma epilepsia. O tempo vai mostrar isso. Mas a característica da crise também ajuda. A história familiar também ajuda. A idade, para eu definir convulsão febril, também é importante. Aí a gente tem a regra dos 6 a 60. Dos 6 meses aos 60 meses. Se eu vejo uma criança com 10 anos que tem uma convulsão com febre, o meu diagnóstico não é a convulsão febril. A convulsão febril, ela acontece num período determinado da vida, que é entre 6 meses e 60. Entre 6 meses e 5 anos de idade. Saiu dessa faixa etária, eu não vou pensar em convulsão febril. Nem antes de 6 meses, nem depois de 5 anos, 60 meses. A história familiar positiva é muito comum. Existe já uma pré-determinação genética, uma predisposição genética para as convulsões febris. É comum um dos pais, ou papai ou mamãe, terem história de convulsão febril. O que ajuda até no acompanhamento, porque ele sabe que o prognóstico é bom, porque ele melhorou. Então o filho dele também vai melhorar. Se é a mesma coisa, e deve ser. Então quando é que eu digo que essa convulsão tem um ótimo prognóstico? Quando ela é clássica, quando ela é chamada simples, que tem o seguinte quadro clínico: uma temperatura corporal que aumenta muito rapidamente, ela é generalizada, tônico-clônica. Está aí um ponto muito importante. Convulsão febril não é focal. Ela é sempre generalizada,
tônico-clônica, a clássica, a simples, ela dura muito pouco tempo, segundos, até um máximo de 15 minutos, mas não é comum ir até 15 minutos. O mais comum é durar poucos segundos a pouquíssimos minutos, ao ponto de ser raríssimo uma criança com convulsão febril chegar no hospital ainda tendo convulsão. Ela vai chegar sem convulsão. E o período pós-ictal na convulsão febril também é curto. Diferente da epilepsia, que tem aquele período pós-ictal de 30 minutos ou mais, aqui são poucos minutos de período pós-ictal de criança torporosa, de alteração do nível de consciência. Daqui a pouco a criança acordou mesmo e fica ótima, como se nada tivesse acontecido. Então, grandes características. Ela é generalizada tônico-clônica. Ela dura muito pouco tempo. E ela só acontece uma única vez em 24 horas. Se ela começa a se repetir no mesmo dia, tem que pensar em outras causas. E a convulsão febril, quando não é clássica, quando não é simples, ela é chamada complexa, ou até um nome melhor, complicada, porque nesse caso aumenta o risco de uma epilepsia futura. Quando a duração é muito longa, acima de 15 minutos. Quando ocorrem vários episódios em 24 horas. Quando ela é focal, também não é comum. E se eu tiver uns status epiléticos, uma convulsão durando muito tempo, mais febre, uma convulsão que não passa, 20, 30 minutos de convulsão e febre. Nesse caso, provavelmente esse paciente tem uma infecção do sistema nervoso central, ele tem uma meningite, que pode ser viral, pode ser bacteriana, mas status epiléticos, aquela convulsão que não passa, mais febre, tem que pensar em meningite. Qual é a probabilidade de um novo episódio de convulsão febril? Ele fica em torno de 30%. Agora, se tiver outra, qual é a chance de ter mais outra? Aí aumenta para 50% o risco. Mas normalmente fica em torno de 30% o risco de ter outra convulsão febril. Então a maioria não vai ter nunca mais. 70% não vai ter nunca mais. Quais são os fatores de risco para acontecer de novo uma convulsão febril? Porque está aí uma dúvida importante dos pais, um questionamento da família. Será que vai acontecer de novo? Porque convulsão é um negócio ruim de ver, né? Assim, chato de ver. Para mim, em ordem de sintoma pior para ver, primeiro, o pior de tudo é ver alguém morrendo, né? Parada cardiorrespiratória é o mais drástico, mas logo em seguida, para mim, vem convulsão, porque a sensação que você tem é que a pessoa vai morrer. E a gente sabe que ela não vai morrer, mas essa é a sensação. Para você que é médico, que está acostumado a ver, imagina para a família. Sensação que seu filho vai morrer. Muito ruim. Então, é um questionamento da família. Vai acontecer de novo essa desgraça? Aí você fala, bem, vamos pensar nos fatores de risco para recorrência. De forma global, 30% pode recorrer, mas o risco vai ser maior se essa convulsão febril pela primeira vez aconteceu antes de 1 ano de idade, em menos de 12 meses. A criança tem menos de 12 meses de idade. Quando a convulsão é complexa, é complicada, é focal, durou muito tempo, se repetiu nas primeiras 24 horas. A história familiar positiva também fala a favor de recorrência, a história familiar positiva. E quando a convulsão febril acontece com uma temperatura febril mais baixa, tipo, chegou em 37,8, pum, convulsionou, o risco também é maior de recorrência. E o risco de epilepsia também é outra questão. Ele vai ser discretamente maior do que na população em geral. Se a prevalência de epilepsia fica em torno de 0,5% na população geral, de quem tem convulsão febril pula para 1%, que é uma taxa baixa. Mas essa taxa pode aumentar muito se as convulsões forem complexas. Aí aumenta o risco não só de recorrência, mas de ser uma epilepsia. Uma história familiar de epilepsia também aumenta o risco de ser uma epilepsia. Esse início, antes de 1 ano de idade. Criança que tem alteração no exame neurológico, atrasos dos marcos do desenvolvimento, também aumenta o risco de ter uma epilepsia. Criança que tem uma doença neurológica pré-existente, aí esse risco aqui vai subindo muito, chegando próximo de 33%. Mas voltando para a avaliação aguda de um paciente com convulsão febril, qual é a principal responsabilidade do pediatra? O painel aqui está tendo umas crises de ausência, né? Ele some e aparece. Mas ele volta no mesmo ponto, igual a ausência. Então, qual é
durante a avaliação do paciente com convulsão febril, você está no pronto-socorro, chegou uma criança com convulsão febril. Qual é a grande responsabilidade do pediatra? É afastar o quê? O grande temor. Será que ele está com uma meningite? Então vamos afastar a hipótese de meningite. Se eu ficar na dúvida, ser ou não ser, né? Meningite ou não meningite, é ou não é, o que eu faço? Punciono. Na dúvida, punciona. Punção lombar. Só um pouquinho mais difícil do que colher sangue, mas com o tempo fica tão fácil quanto. Então punciona e tira a dúvida. Para que ficar na dúvida? Para que não dormir naquele dia? Não, está na dúvida, punciona. Só não punciona se você estiver muito seguro. Eu já li um artigo que falava o seguinte, isso não é para a prova, porque isso não vai ser perguntado na prova, mas de cada 5 punções lombares ele afirmava que só uma deve ser positiva. Isso mostra que você está fazendo uma triagem boa, não deixa passar nada. Eu, como geralmente punciono, quando punciono tem meningite, eu estou fora dessa estatística aí, eu devo estar deixando passar alguém. Mas o importante é o seguinte, está na dúvida, tira a dúvida, punciona. E tem mais um detalhe, dependendo da idade da criança, você não deve questionar se funciona ou não funciona. O livro fala o seguinte, abaixo de 6 meses tem que funcionar sempre. Abaixo de 1 ano, o livro diz, considere fortemente, é para fazer. Menos de 1 ano, convulsão febril, tem que funcionar. Entre 12 e 18 meses, considere, ou seja, faça uma avaliação crítica. A criança, quando chega, porque geralmente quando chega no pronto-socorro já não tem mais convulsão, o estado geral é bom, se recuperou já, o período pós-ictal é muito pequeno, muito curto, então a criança está ótima, está bem, você identificou um foco para aquela febre, uma otite, um exantema súbito, o exame neurológico está normal, bem, aí você pode ponderar até de não funcionar. Então dá para pensar entre 12 e 18 meses e acima de 1 ano e meio, mais fácil ainda. Mas menor do que 1 ano, faça a punção lombar. Quais são as principais doenças associadas à convulsão febril? As principais doenças são aquelas que provocam febre alta no lactente, que é onde eu tenho convulsão febril. A partir de 6 meses até 2 anos é o pico da convulsão febril. Embora ela possa acontecer até 5 anos, eu vou ver mais em crianças até 2 anos. Quais são as doenças febris com febre alta nessa faixa etária? Resfriado, disparado, né? Otite média aguda, muito importante, principal causa de infecção bacteriana nesse grupo etário, de lactente até 2 anos. E uma doença que dá uma febre muito alta e aparece também no lactente é o exantema súbito, é a roséola. Boa parte das convulsões febris, se eu for ver que quando tem doença identificada, 1/3 é roséola, exantema súbito. Uma questãozinha. Uma menina de 16 meses foi trazida pela mãe ao pronto-socorro imediatamente após ter apresentado o quadro de convulsão generalizada. A mãe relata que a criança estava resfriada e chorosa, nega antecedente convulsivo, já apresentou 3 episódios de otite. Febril, taquicárdica, com frequência respiratória 32 para 16 meses, acima de 1 ano o limite é 40, então está normal. Não tem taquipneia. Sonolenta, com boa perfusão periférica, sem sinais de irritação meníngia, abaulamento e hiperemia da membrana timpânica bilateral, quer dizer, ela está com uma otite. E teve uma convulsão aparentemente febril. Está acordada, mas acabou de ter a crise um pouco sonolenta ainda. Mas o exame normal, boa perfusão periférica, sem irritação meníngia, e tem o normal na questão neurológica, mas tem a otite. O que eu faço com essa criança? Acima de 12 meses, dá para eu pensar se eu punciono ou não. Tomografo, para puncionar, faço eletro e depois uma tomografia, trato a otite e introduzo fenobarbital para controlar as crises, ou trato a otite e alta depois de observação e controle da febre. Está aí uma boa opção. Eu não defini que vou fazer punção lombar agora, mas também não vou liberar. Vou tratar a otite, observo mais algumas horas, a criança ficou muito bem, vou liberar. Fiquei na dúvida, funciona. Ele te dá essa opção aqui. Letra E, está melhor. Trata a otite e se a criança ficar muito bem, eu vou dar alta. Principalmente depois de controlar a febre. Letra E. Então aqui deu para pensar.
tem mais de 12 meses, deu para pensar se eu funciono ou não. Peço eletroencefalo para convulsão febril? É útil? Peço uma tomografia ou ressonância de crânio? Eletro, não há necessidade. Principalmente se a convulsão for simples, clássica. Tônico-clônica generalizada, durou muito pouco tempo, não se repetiu em 24 horas, naquele período de 24 horas, aí não preciso fazer eletro. Poxa, mas já teve 5 convulsões febris, foram todas clássicas, simples? Sim, então não precisa de eletro. Não precisa. Ah, teve uma convulsão que foi focal. Não, peraí, aí essa não é a simples, essa é a complicada, aí tem indicação de fazer eletro, que pode ser uma epilepsia. Agora, se ela foi clássica, simples, tônico-clônica generalizada, durou pouco tempo, não precisa de eletro. Da mesma forma que também não precisa de exame de imagem, nenhum nem outro. Como é que trata? O mais importante está nessa frase aqui, ó. O quadro é benigno, passar segurança, confia em mim, vai dar certo. Não vai acontecer de novo, mas pode acontecer, né? Tem 30% de chance de recorrer, mas o prognóstico é bom. O senhor já teve, viu que melhorou, né? Tá aí, forte, teve filho, casou, beleza, né? Então passar segurança para os pais é importante. Explicar para os pais que a criança não vai morrer na convulsão. A princípio ninguém morre numa convulsão. A não ser que sejam status epiléticos que não para. Mas morrer na convulsão, que é uma sensação que o leigo tem, não vai acontecer. Muito raro. E aí você orienta que ele faça medidas, os pais façam medidas para controle da febre. Mesmo sabendo que essa medida aqui só tem importância para dar um pouco mais de conforto para a família. Porque a convulsão febril ela acontece tanto na subida como na descida da temperatura. Então chegou a 39, aí você faz um antitérmico, está caindo a temperatura, pode convulsionar da mesma forma. Se tiver que convulsionar, vai convulsionar. Então essas medidas para controle da febre é muito mais para os pais fazerem alguma coisa, né? Tipo, não estou fazendo nada, pô, vamos tentar, vamos nos mexer, né? Pô, não pode ficar parado. Tá com febre, pô, bota para dar um banho, dá um antitérmico, estou me mexendo. Mas não é isso que vai fazer diminuir o risco da convulsão febril. Isso a gente sabe. Mas não precisa dizer isso para os pais. Fala para eles controlar a febre. Beleza. Mas será que não vale a pena dar um remedinho? Pô, foi tão terrível aquele quadro. E mais nas crianças em que ele se repete, porque pode acontecer de repetir. Será que não vale a pena usar um anticonvulsivante longo prazo durante alguns anos para nunca mais ter aquilo? Não foram tentados. Fenitoína e carbamazepina não ajuda. Efeito nenhum na convulsão febril. Se tiver que ter outra, vai ter. Fenobarbital, previne. Se você usar fenobarbital diário, diminui o risco da convulsão febril. Só que o fenobarbital está associado com redução do QI, da inteligência. Dificuldade de aprendizagem, o uso crônico. Vale a pena usar um remédio que talvez não tenha efeito nenhum, né? Porque pode ser que 70% nunca mais vão ter crise. E aí você está achando que é o fenobarbital e está causando efeito colateral. Então não vale a pena. O ácido valproico, esse previne. Só que há um risco inerente ao ácido valproico, principalmente em lactentes, crianças pequenas, que são as de maior risco de convulsão febril. É o grupo etário que a gente está tratando, um risco de uma hepatotoxicidade que é idiosincrásica, que não tem relação com a dose, é da pessoa. Ela toma e faz uma insuficiência hepática. Vale a pena esse risco? Não vale. Bem, então, o que a gente faz se o pai está muito ansioso? Já te ligou 20 vezes nas últimas 24 horas, né? Já entrou na classificação de complexo. Não está mais simples. Não é uma família simples, é uma família complexa. Já te montou vários WhatsApp, já entrou no seu Facebook. Pô, você está desesperado. O pai está desesperado, ele está descontrolado. O que a gente faz? A gente pode, nesse caso, quando a família realmente está sofrendo muito, a gente tem a opção de programar junto com a família ao longo do quadro febril, de um próximo quadro febril, que seria um risco para a convulsão febril, ao longo daquele quadro, fazer um benzodiazepínico oral, o diazepam.
Podia ser retal também, mas aí aumenta o risco de um efeito colateral como uma apneia. Então, faz oral, a cada 8 horas. Qual é a minha crítica em relação a isso? O pediatra usa muito nível de consciência para definir se uma doença febril é grave ou não. Então, chega uma criança com febre, 39, mas está pulando, brincando, chutando, rindo. Pô, essa criança não tem uma doença grave. Chega uma criança com 38 de temperatura, prostrada, sem conseguir acordar, não está aceitando nada de líquido, nem de comida, você fica preocupado. O diazepam leva à sonolência. E ele pode me confundir no diagnóstico diferencial de uma doença febril. Então essa é uma crítica que eu tenho, não está no livro. É uma dúvida que eu tenho, uma crítica que eu tenho em relação a essa conduta. O que o livro diz é, se der sonolência, você diminui um pouquinho a dose. O que eu considero? Se você tem o diagnóstico na mão, pô, tem uma otite, eu já vi que tem uma otite. Eu já sei o que eu estou tratando. Enquanto eu não tenho o diagnóstico, fica um pouco mais difícil de fazer o diazepam. Mas esquece isso. Se na prova perguntarem qual é o medicamento que pode ser feito ao longo, durante o curso de uma doença febril, para prevenir uma convulsão febril, é o benzodiazepínico. Essa é a resposta certa. Pré-escolar de 3 anos é levado à emergência devido a quadro de convulsão tônico-clônica generalizada, que durou 5 minutos. Exame físico, temperatura 37,8, acordado, atento ao meio. Os pais informam que o paciente é portador de sequela de encefalopatia hipóxico-isquêmica devido à asfixia neonatal. Diante do quadro, o dado que afasta o diagnóstico de convulsão febril benigna é: por que não é um quadro de convulsão febril simples, benigno? Pela idade? Não, tem 3 anos, está na faixa etária. Temperatura? Não, não é isso que afasta. A característica da crise, tônico-clônica generalizada, durou pouco tempo. Está dentro da característica da convulsão febril. Uma doença de base, aí eu já não penso que é uma convulsão febril simples. Então isso afasta a presença de doença de base, afasta esse diagnóstico de convulsão febril benigna. Provavelmente eu vou ter uma epilepsia aqui, risco é grande de ter uma epilepsia. E a duração do episódio também durou pouco. Seria dentro do contexto da convulsão febril. Então o que afasta esse diagnóstico benigno? É uma doença de base presente. Qual dos critérios a seguir caracteriza a crise convulsiva febril complicada, complexa? Ser generalizada, tônico-clônica, ter duração entre 5 e 10 minutos ou ter crises repetidas dentro de 24 horas? O que caracteriza como complicada são várias crises num período de 24 horas, mais do que uma. Letra D. E as convulsões não provocadas? Quando a gente tem uma convulsão que não teve febre, não teve um traumatismo, não teve nada disso, qual é o risco de outra crise? Esse risco geralmente fica em torno de 30% também, 30% a 50%. Muita atenção à história familiar de epilepsia. Se tem epilepsia na família, principalmente parentes diretos, pai, mãe, tio, irmão, aumenta o risco de epilepsia naquela criança. Teve uma crise não provocada. Chegou no ambulatório, a criança está bem. Peço eletro. Faço neuroimagem. Começo o remédio. Primeira crise, faço ou não faço eletro? Faço eletro. Até pelo conceito mais atual de epilepsia, onde com uma crise e um eletro extremamente alterado, eu já posso fechar um diagnóstico de uma síndrome epilética. Então é para fazer eletro. Aqui eu tenho um pouco mais de controvérsia. Neuroimagem, a princípio, não há necessidade de fazer. Mas se a convulsão foi focal, aí tem que fazer. Se ele chega na emergência, acabou de ter uma convulsão e tem algumas alterações no exame neurológico que podem acontecer, logo depois da crise, o exame neurológico fica alterado nas primeiras 2 horas, mas você está angustiado com aquilo. Aí você faz uma TC, beleza. Então cabe uma neuroimagem, principalmente numa situação de emergência. Uma TC. A ressonância, que é o exame ideal para eu mapear o sistema nervoso, essa está indicada obrigatoriamente, com a obrigação de fazer, a partir da segunda crise. Mas eu quero fazer uma ressonância aqui depois da primeira. Tudo bem. Não é proibido fazer. Pode fazer. E o anticonvulsivante, esse sim, só quando eu caracterizo uma epilepsia. Para isso, pelo menos do ponto de vista da definição, eu tenho que ter 2 crises.
Antes eu brincava que todo mundo tem direito de ter uma convulsão. Que não vai tomar remédio, não vai fazer exame, tudo bem. Só que isso está mudando, né? Agora, de acordo com o Eletro, já tem muito neurologista que advoga o começo do anticonvulsivante. Já fazia exame de imagem, então as coisas estão mudando um pouco. Mas considerando o efeito, a definição ainda atual, eu só vou considerar a epilepsia a partir de 2 crises, o remédio também só entra a partir de 2 crises. Então, convulsões recorrentes, 2 crises não provocadas, intervalo acima de 24 horas, tem que pensar na epilepsia. Na epilepsia, são dados que ajudam para eu pensar nela, as convulsões que acontecem quando o ser humano está sonolento, quando está começando a acordar de manhã ou quando está começando a dormir, na fase inicial do sono. Com 2 crises não provocadas, eletro e neuroimagem, tem que fazer. E aí a neuroimagem aqui é ressonância. A classificação das convulsões vai nos ajudar, o tipo de crise, quanto a definir causa, prognóstico, medicação. Como é que é essa classificação? As convulsões podem ser generalizadas ou focais. As focais antes eram chamadas de parciais. No conceito atual, parcial está considerado errado. É melhor falar focal. Mas é a mesma coisa que parcial. Se vocês lerem na prova, convulsão parcial é a focal. Beleza. Então a gente vai começar falando das focais e depois a gente passa para as generalizadas. As focais podem ser simples ou complexas. Qual é a diferença entre uma convulsão focal simples e uma convulsão focal complexa? A diferença está na manutenção, na preservação do nível de consciência. Quando ela é simples, o nível de consciência está mantido. Quando ela é complexa, o nível de consciência está perdido. Então, na simples, nível de consciência mantido. Pode até falar durante a crise. Não é comum, mas pode. Então, na simples, pode ter um movimento de cabeça, de pescoço, pode ser na face, pode ser no membro, mas simples, mantém-se acordado. Então, o principal sintoma é a atividade motora. Esses movimentos envolvendo face, pescoço, extremidades assincrônicos. Pode ter movimento conjugado do olho também pode acontecer. Na focal simples, pode ter aura. Pode ter aquela sensação que é repetida e que indica que vai haver uma crise. E tem duração curta, 10 a 20 segundos. Não tem fenômeno pós-ictal e faz diagnóstico diferencial com tique, né? Tique nervoso. Vai pagar com o quê? Vai pagar com tique? Então, tique nervoso é a convulsão focal simples que não perde a consciência. O tique, teoricamente, você consegue suprimir temporariamente. Vai passar no sono. A convulsão, não. E o tique envolve muito face e ombro. Muita coisa de ombro. O eletro pode mostrar alterações na convulsão focal simples, falando mais a favor de ser uma convulsão também do que um tique nervoso. E as focais complexas? Nessa, o que caracteriza como complexa é o fato de que perde o nível de consciência. Em 1/3 dos casos, a aura, o que reforça um início localizado focal da convulsão. Nessas convulsões, são comuns automatismos. A criança fica mandando beijo, assim como se fosse um autômato, né? Um robô, sem interagir com quem está com ele, fica mastigando, fica engolindo. E pode acontecer uma propagação das descargas e uma generalização secundária. Embora na parcial simples isso também possa acontecer. A duração nas focais complexas, 1 a 2 minutos, e nessas, quando tem uma convulsão focal complexa, com perda de consciência, é importante fazer eletro, é importante fazer exame de imagem, porque o próprio eletro já pode indicar uma alteração ali no lobo temporal, que eu também vou buscar na neuroimagem, na TC, na ressonância principalmente. Um cisto subaracnoide, uma má formação vascular, um tumor, um glioma, tudo isso pode acontecer. Lembrando que em adulto com convulsão focal complexa, é mais fácil encontrar uma lesão do que em criança. Em criança eu investigo e nem sempre vou encontrar lesão. Mas o fato de ter uma convulsão focal com perda de consciência complexa indica a necessidade de fazer eletro e exame de imagem. Ainda dentro das convulsões
focais, a gente tem um tipo de convulsão específico, que é a epilepsia parcial benigna com espículas centrotemporais. Ou seja, essas espículas centrotemporais que aparecem no eletro, aparecem na área do cérebro dita rolândica. Então essa epilepsia é a epilepsia rolândica, que tem um prognóstico muito bom, começa ali na pré-adolescência, 9 a 10 anos, e tem uma história familiar positiva para a epilepsia. São convulsões focais, com sinais motores e sensoriais numa hemiface, e contraturas e parestesias, seguindo também com movimentos clônicos da extremidade ipsilateral, do mesmo lado. Então, movimentos de face e de membros do mesmo lado da face. E também tem sintomas orofaríngeos, que podem ser relatos de dormência da língua, de espasmos, ou ficar fazendo sons guturais, disfagia, cialorreia, tudo isso, esses sintomas orofaríngeos também acontecem na epilepsia rolândica. Pode ter um nível de consciência mantido ou não, são ocasionais as convulsões, geralmente durante o sono, e o eletro mostra esse foco na área rolândica, centrotemporal. Quando elas se repetem muito, está indicado o uso da carbamazepina, mas normalmente esses pacientes têm remissão espontânea. Essa doença que começa em torno de 10 anos, com 14, 16, ela desapareceu. Adolescente de 12 anos, sexo masculino, apresenta episódios de contrações rítmicas e dormência de uma hemiface, ruídos guturais, salivação excessiva e movimentos clônicos dos membros do mesmo lado da face, ipsilaterais. Os episódios ocorrem durante o sono, exame físico normal. Qual o diagnóstico mais provável? Depois dos últimos slides, fica muito fácil da gente saber que é a epilepsia rolândica benigna. Letra D de dado. Outra convulsão focal importante, essa mais rara, mas já vi internado lá no hospital uma vez, é a encefalite de Rasmussen, que é uma epilepsia parcial contínua. É um estado de mal, só que com uma convulsão focal, provavelmente provocada por uma lesão subaguda, crônica do sistema nervoso central, uma encefalite subaguda. Então, convulsões focais, contínuas ou repetidas, frequentes, crianças com menos de 10 anos e o EEG mostrando bastante anormalidade. Qual é a possível causa da encefalite de Rasmussen? Aí não se tem uma certeza, mas uma possível causa: autoanticorpos que estimulam receptores de glutamato, então um fenômeno imunológico, e outra, uma associação com uma infecção por um determinado vírus. Pode ter relação com a encefalite de Rasmussen. Que vírus é esse? É o citomegalovírus. Questiona-se isso, pode ser. Então agora a gente entra nas convulsões generalizadas. Ausência, pequeno mal. Vamos começar com a ausência. A ausência simples, típica, é uma parada da atividade motora e da fala súbita, com uma expressão facial nula e geralmente um piscar de olhos. Então a pessoa está falando aqui como eu, e depois ela volta onde estava. E está tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Dá um apagão, que nem aconteceu aqui na tela. Tum, e volta. Geralmente escolares, acima de 5 anos, predomina no sexo feminino. Então uma questãozinha. Uma menina escolar, 6, 7 anos, começa a ter um desempenho pior na escola. Os pais dizem que ela não atende quando chama de parece que está fora do ar, e está fora do ar mesmo. Começa a ter um desempenho escolar ruim, porque conforme você não trata, as convulsões vão se repetindo, às vezes milhares no mesmo dia. Isso impede um bom aproveitamento escolar. A duração é muito rápida, 30 segundos no máximo, geralmente menos. Não tem aura, não tem estado pós-ictal. Então, não tem nada que avisa que vai acontecer e nada que mostra depois que aconteceu alguma coisa no sistema nervoso central. O que acontece depois da convulsão? O paciente retoma exatamente o que estava fazendo sem perceber. Não tem queda. No máximo, o corpo chegou um pouquinho para frente, mas nada além disso. É dito que em praticamente 100% dos pacientes com história de ausência, com ausência, que a hiperventilação
por 3 a 4 minutos, leva a uma crise. Eu falo que é dito porque eu já tentei fazer no ambulatório algumas vezes e não conseguia. Fico lá, vamos lá, comigo, respirando, respirando. Aí eu vou ficando meio tonto, né, pela hiperventilação, quase desmaia e a criança lá. Não acontece nada. Mas os neurologistas falam que hiperventilação, e está escrito no livro, faz a crise de ausência em praticamente 100% das pessoas. Eu que não estou sabendo fazer. Então, quando tem ausência, hiperventilou, faz crise. E no eletro, na ausência típica, há uma alteração clássica, típica, de 3 espículas por segundo, visível no eletro, e que quem faz o laudo de eletro já diz que é compatível com pequeno mal, com ausência. O tratamento pode ser com etosuximida ou com ácido valproico, que, aliás, o ácido valproico é o coringa dos anticonvulsivantes. Ele é usado em praticamente, pode ser usado em praticamente toda a convulsão. Agora, as convulsões tônico-clônicas generalizadas. Essas podem ter aura, indicando que é um foco de início e depois uma generalização. E o quadro clínico? Na convulsão tônico-clônico generalizada, que é a convulsão, que quando você fala para um leigo, fulano teve uma convulsão, Ronaldinho teve uma convulsão na Copa. A convulsão que vem na cabeça é a tônico-clônica generalizada, que começa com a perda da consciência, a pessoa cai, porque perde a consciência, se machuca. Daí uma boa forma de diferenciar um DNV, um distúrbio neurovegetativo, um PT, de uma convulsão. Porque no distúrbio neurovegetativo, a pessoa cai com cuidado, né? Ela vai se apoiando para não se machucar e depois ela deita no chão. Na convulsão, a pessoa cai. Plau, bate aqui, se machuca, quebra tudo. Começa com uma fase tônica, de contração muscular generalizada, que pode levar a um grito. Essa contração muscular na área da laringe faz com que solte um ar, é o grito do epilético, pela contração muscular. Os olhos ficam virando, o corpo contraído, e você tem uma pausa respiratória por isso, e uma cianose. Talvez por isso uma sensação de morte iminente, né? Vai morrer. Mas não morre, daqui a pouco começa a respirar. E aí começa a fase clônica. De clônicos, contração, relaxamento. Geralmente mais predominante de um lado do corpo. Pode morder a língua? Pode morder a língua. Pode ter descontrole do esfíncter vesical? Pode. Então como é que eu faço num atendimento pré-hospitalar? Coloco o paciente, acontece na rua. O que a gente faz? Coloca o paciente deitado de lado, porque se ele vomitar ele não broncoaspira. Hiperestende pescoço, mandíbula, para melhorar, liberar mais a via aérea. E nunca, uma coisa que o leigo adora fazer, mas a gente não é mais leigo, né? A gente não precisa fazer igual o leigo. Tentar conter a língua. Tentar abrir a boca e prender a língua. Quando eu era adolescente, tinha um amigo nosso que era epilético. E volta e meia ele tinha convulsão, sempre tinha um herói que tirava a camisa para botar dentro da boca, para o cara não morder, para não machucar a língua. Isso não é para fazer. Não é para fazer, porque primeiro o paciente está convulsionando, ele não tem controle nenhum sobre isso. Ele pode morder, não digo arrancar seu dedo, mas ele pode machucar bastante seu dedo. Então o socorrista sempre tem que se proteger. E outra, você pode causar um dano para ele, quebrando um dente dele, fazendo ele broncoaspirar até sufocar com um dente quebrado. Então, não é para tentar abrir a boca, botar a camisa, esquece isso. Deita de lado, hiperestende, liga para a emergência e resolve. É assim que resolve. Se tiver no hospital, aí é mais fácil. Anticonvulsivante na veia resolve. Geralmente um estado pós-ictal de 30 minutos a 2 horas, com muita sonolência, e um exame físico que pode estar alterado. Então, se você examina um paciente logo no pós-crise, um exame neurológico, encontra alterações, um Babinski, por exemplo, repita o exame depois de 2 horas, para ficar mais seguro do que é a realidade. É muito comum também os pacientes se queixarem de cefaleia bifrontal depois da crise e vomitarem. As causas: pode ser idiopático, pode ser uma febre, pode ser por estresse, fadiga, pode ser por drogas. Aminofilina a gente quase não usa em criança, mas é uma causa. Ritalina pode ser uma causa. Cuidado, hein? Quem está tomando para estudar, cuidado com a convulsão. Está tomando para estudar, depois acorda meio estranho, dolorido, a língua machucada, pode ter sido uma convulsão. Adolescente de 16 anos afebril,
é visto em estado de estupor depois de uma convulsão generalizada que durou 10 minutos. Sabe-se que ele é usuário ocasional de maconha. Como parte da avaliação, você solicita uma triagem para drogas. A droga que tem a maior probabilidade de ter causado a convulsão é teofilina, cocaína, barbitúrico, prometazina ou difenidramina. Dentre essas aqui, a gente tem a teofilina que realmente pode causar convulsão. Mas se eu tenho um histórico de uso de drogas, eu não vou esperar que o cara tome uma minofilina para ficar doidão. Eu creio que ele vá para a cocaína. Então, aqui a cocaína é uma grande chance, letra B. Agora a gente vai falar de outra convulsão generalizada na infância, essa clássica da infância. Tem até o nome de espasmos infantis, que agora está mudando para espasmos epiléticos, já que não acontece só no lactente. E esse infantis vem do inglês, que fala do lactente, até 1 ano. Então, até no máximo 2 anos. Então, esse nome espasmos infantis está mudando um pouco. Mas continua como espasmos. Na prova desse ano ainda vai cair como espasmos infantis. Também conhecida, esse nome não mudou, como síndrome de West. Que tem início no lactente. Ela pode até durar muitos anos, mas ela tem início no lactente, entre 2 e 2 meses. Tem características clínicas muito particulares. A criança faz uma contração rítmica do pescoço e do tronco para frente, como se fosse um moro. Ela faz assim, depois relaxa. Como se estivesse tomando um susto. Esse tipo flexor. Pode ser o extensor também, ela faz exatamente o movimento na direção contrária. E pode ser misto, que é o mais comum. Faz para frente e faz para trás. Então, a idade do início no lactente, entre 2 e 12 meses, a característica clínica e também, para reforçar, para formar o tripé do diagnóstico, uma alteração clássica no eletro, que é a hipsiarritmia, que é um eletro completamente caótico. Até para gente que não entende eletroencéfalo, dá para ver que aquele eletro está caótico. É a hipsiarritmia, que é tão clássica da síndrome de West, que é um sinônimo da síndrome de West, hipsiarritmia. Quando eu falo de hipsiarritmia, eu estou falando também de síndrome de West. A classificação, ela pode ser criptogênica ou sintomática. Geralmente a síndrome de West, ela vem, a etiologia, é um evento perinatal muito grave. Uma asfixia perinatal, por exemplo. Esse é o sintomático. Você teve uma causa bem definida de lesão cerebral. O criptogênico é aquela criança que não teve asfixia, não teve nenhum problema nos últimos meses, físico, orgânico, e aí começa a síndrome de West. 10% serão dessa forma. Um percentual bem menor. 90% sintomáticos. Esses 10%, então, que são criptogênicos, gênese críptica escondida, você não sabe por que aconteceu, tem um prognóstico melhor. Mas o mais comum é haver a descrição de um evento perinatal. Então, o prognóstico tem relação com isso. A patogênese e o tratamento são interessantes, porque o tratamento da síndrome de West, vamos aqui no quadro, o tratamento da síndrome de West é o ACTH. Então, entre as patogêneses possíveis, a que eu gosto mais, que está lá no livro como possível, é a que explica o tratamento. É o seguinte, o hipotálamo, ele secreta o CRH, que é o hormônio, R de release, de liberar, liberador de corticotrofina, que é o ACTH, secretado pela hipófise. O que se acredita, uma corrente acredita nisso, que a patogênese da síndrome de West é uma lesão cerebral importante na fase perinatal, que leva a um derramamento de CRH no cérebro e isso estimula as convulsões. Então o excesso de CRH estimula as convulsões. O que o uso do ACTH faz com o CRH? Ele faz um feedback negativo. Quando eu aumento o ACTH, eu reduzo a produção do CRH. E assim, reduzo as crises na síndrome de West. É uma explicação. Se ele é certo ou não, há controvérsias. Mas o tratamento é esse aí. O tratamento é o ACTH. E na falta do ACTH, posso até fazer o corticoide, que também faz feedback negativo com CRH.
corticoide que seria secretado pela suprarrenal. Se eu der também faz feedback negativo com o CRH. Mas o ACTH é o tratamento clássico. Uma questão: lactente do sexo masculino, 7 meses, sem intercorrências perinatais, apresenta desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Há mais ou menos 6 dias começou o quadro de alteração do comportamento, período de irritabilidade, sonolência e, quando acordado, movimentos frequentes e espontâneos que a mãe descreve como sustos, com flexão dos braços e queda da cabeça. Ela descreveu aí o movimento da síndrome de West. Hipotonia global e regressão do desenvolvimento neuropsicomotor no exame. Outra característica do West: deterioração neurológica. E o achado no eletroencéfalo que confirma o nosso diagnóstico. A gente está pensando em quê? Em síndrome de West. Qual é o achado no eletro que eu vou encontrar? Letra A, hiperarritmia. Escolar de 9 anos, sexo feminino, é levado ao consultório por seus pais, que solicitam um encaminhamento psicológico para sua filha. Relatam que há 2 meses ela apresenta episódios de interrupção das atividades e piscar de pálpebras de repetição, durando de 15 a 20 segundos, ficando com o olhar perdido, olhando para o nada e não respondendo às solicitações. Retorna às atividades normalmente sem lembrar do acontecido. Ao exame físico sem anormalidade. Qual é o nosso diagnóstico? Menina, escolar, olhar perdido, fica piscando um pouco, depois retoma as atividades. Qual é o nosso diagnóstico? Uma crise de ausência, clássica, né? Letra B de bola. Como é que seria o eletro? 3 espículas por segundo. Com relação à crise convulsiva febril, podemos afirmar que deve ser tratada com dipirona intravenosa. Chega o paciente convulsionando, você faz uma dipirona intravenosa, não vai resolver. Tem relação com epilepsia? Não. A maioria das crises é tônico-clônica generalizada. É? A convulsão febril é tônico-clônica generalizada? É. A simples, a clássica, é tônico-clônica generalizada. Está indicada a profilaxia com anticonvulsivantes? Não. Não está. Com anticonvulsivante usar todo dia? Não. Então, é tônico-clônica generalizada, letra C. E uma consulta de rotina, a mãe relata ter presenciado um sobrinho de 3 anos com uma convulsão febril. Ela pergunta o que fazer se o filho dela apresentar quadro semelhante e qual é o risco de morte. Ela viu o sobrinho, está com medo de ir no primo, que é o filho dela, ter uma convulsão. E qual é o risco de morte? Assinale o correto. As convulsões febris não ocorrem após os 2 anos. Está certo isso? Pode acontecer até 5 anos. Durante a crise convulsiva, ela deve afastar os maxilares e impedir que a língua seja mordida. Errado. Convulsões febris são benignas, sem risco de morte durante o episódio e não deixam sequelas. Havaianas. Não soltam as tiras, não deixam cheiro. Perfeito, é isso aí. Letra C. Após um episódio, deve-se estar atento, pois as crises costumam se repetir. Nas horas seguintes, não, convulsão febril clássica é uma vez só e não tem de novo, naquelas 24 horas. É obrigatório o uso contínuo de anticonvulsivantes também? Não, então a resposta certa, a letra C. Benignas, não matam e não deixam sequelas. Lactente 5 meses vem à consulta porque na última semana os pais vinham observando movimentos diferentes, caracterizados por sequências de cerca de 10 flexões bruscas dos 4 membros e troncos, especialmente ao despertar. Atraso no desenvolvimento pessoal social, com contato visual pobre, começando a levar a mão aos objetos, mas parecia ter perdido a capacidade nos últimos dias. Quer dizer, a criança vinha num bom desenvolvimento neurológico e aí começou a regredir. E tem esses movimentos que lembram a síndrome de West. Ao exame, várias manchas hipocrômicas no tronco e nos membros de meio a 2 centímetros de diâmetro, bordes bem definidos e irregulares. Alternativa que apresenta a melhor hipótese diagnóstica. Nossa hipótese diagnóstica aqui, qual é? 5 meses, esses movimentos, piora neurológica, síndrome de West. Mas relacionado ao quê? Então, uma encefalopatia epilética associada a neurofibromatose? Não. As manchas não são café com leite, são hipocrômicas. Espasmos infantis secundários à síndrome de Sturge-Weber. Sturge-Weber ele dá um hemangioma aqui na área do trigêmeo. Pode estar associado com convulsão, mas não é isso que a gente está descrevendo. Melanose neurocutânea também não. Síndrome de West secundária à esclerose tuberosa. Está aí uma boa possibilidade. Manchas hipocrômicas, mas a síndrome de West está valendo uma tomografia para essa criança. Letra D. E de fato, a esclerose tuberosa pode se associar com a síndrome de West. Letra D de dado. Então, letra E também não. Letra D é a resposta. Voltamos ao início.
o início de tudo. A nossa adolescente, 17 anos, em tratamento de leucemia, um linfoma leucemizado, que fez uma quimioterapia, acordou, teve uma convulsão tônico-clônica generalizada, foi para o hospital, teve outra. Foi entubada, foi para UTI, foi para TC, vamos lá. Quais as nossas hipóteses diagnósticas neste caso? Pega uma criança que está em quimioterapia, fez há uma semana, eu tenho que pensar que ela pode estar pancitopênica. Então, ela pode ter tido um sangramento no sistema nervoso central? Pode. A plaqueta pode estar baixa a esse nível. Ela pode estar neutropênica e tal, com uma sepse? Pode. Embora não tenha febre, nada disso. Mas é uma possibilidade. E uma coisa que eu aprendi no INCA, aqui tudo acaba em câncer. Então, pode ser uma meningite carcinomatosa? Pode. É uma possibilidade. Pode ser um distúrbio eletrolítico? Pode. Decorrente da QT? Pode. Mesmo que tardio, uma hiponatremia. Algumas quimioterapias levam a hiponatremia. Pode ser uma alteração da glicemia? Pode. Então vamos lá. Uma sepse neutropênico, um distúrbio eletrolítico, uma meningite carcinomatosa, um sangramento ou até uma reação à droga mais tardia. Pode acontecer também. Tudo isso pode. Os exames. Ela não está tão neutropênica assim, né? O oncologista ele só se emociona com a neutropenia quando fica abaixo de 500, principalmente abaixo de 100 neutrófilos. 1.500 para ele, pô, tá sobrando neutrófilo. Hemoglobina de 10, plaqueta de 165 mil. Chega a ser uma trombocitose para quem está em quimioterapia. Então, difícil ter sido um sangramento. Glicose normal. Sódio 134 praticamente normal. Então não é distúrbio eletrolítico, potássio, cálcio normais, não é hipoglicemia. TC de crânio normal, não é uma metástase para o cérebro. Pulsionor não é sangue, líquor normal. As nossas possibilidades não é meningite carcinomatosa, não deve ser reação à droga. A gente está ficando sem possibilidades, né? Estamos afastando tudo. E aí, essa paciente, repito a vocês, caso real. A gente não sabia qual era a causa, a gente investigou tudo na mesma manhã, afastou todas as possibilidades imediatas. Foram essas que a gente pensou junto. Aí o pai vem à tarde para visitar a criança e relata o seguinte, que quando ele era adolescente, ele teve 3 crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, num espaço grande, e ele teve um diagnóstico de epilepsia. Ou seja, a gente descobre um diagnóstico na família de epilepsia. Uma grande coincidência. Então, qual é a nossa hipótese nesse momento? Passou a ser epilepsia. O que poderia falar contra? Ela teve 2 convulsões no período de menor que 24 horas. O que eu espero para caracterizar mais são convulsões em espaços 2, um espaço maior do que 24 horas. Mas os conceitos atuais já estão apontando para uma crise só, com eletro bastante alterado, já é para tratar. E a gente já tratou. Criança com história de câncer, com risco de uma epilepsia, tendo crise, a gente não vai tratar? Aí a gente tratou, começou um anticonvulsivante, que aliás já estava fazendo, né, que ela estava na ventilação, mas era venoso, uma fenitoína, depois a gente mudou para o ácido valproico no ambulatório, mas naquele mesmo dia, já que não havia nenhuma causa grave que pudesse provocar as convulsões, a gente deixou ela acordar. No final do dia a gente já estubou ela. Estubou, ela ficou bem, passei um anticonvulsivante oral, ela foi para o ambulatório, continuou e ficou bem. O diagnóstico ficou como epilepsia. E foi a história que apontou para isso, porque a nossa investigação toda foi na água. Quando chegou o pai e contou, pronto, aí facilitou. E para a gente terminar, a definição dos status epiléticos, que também está em movimento. A medicina é uma ciência em movimento, né? Definição dos status epiléticos. Até ontem de manhã. Mas a definição que vocês vão botar na prova é uma convulsão muito prolongada, de 20 a 30 minutos, a pessoa fica convulsionando. São status epiléticos, um risco à vida. Outra possibilidade no status epilético, você não precisa ter uma única convulsão, posso ter uma convulsão que dura poucos minutos, e daqui a pouco eu tenho outra, e daqui a pouco eu tenho outra, mas nos intervalos entre as convulsões não há recuperação da consciência. Então, uma convulsão única que dure pelo menos 20 a 30 minutos, ou várias convulsões de 20 a 30 minutos, em que não há melhora do nível de consciência no intervalo. Esse é o conceito de status epiléticos.
Eu falei brincando até ontem de manhã, porque no último Nelson, que não vai cair na prova de vocês, que ele acabou de ser publicado, né? Está praticamente no prelo ainda, que eu consegui comprar pela Amazon rapidinho, já chegou lá em casa. Ele fala dos estados epiléticos mudando o conceito, uma convulsão que dure só 5 minutos. E aí depois ele fala que esse novo conceito tem a ver com mostrar a gravidade de uma convulsão durar muito tempo. Mas vamos voltar para o conceito original, que é o que nos interessa. O status epilético, que é um risco à vida, é uma convulsão que não passa. Pelo menos 20 a 30 minutos. Ou várias convulsões sem recuperação do nível de consciência. Ok? É isso, 10 minutinhos para quem está ao vivo e a gente volta já já.